Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Luana, professora de matemática, e hoje vamos falar sobre área de figuras planas. Bem, vamos ver algumas áreas de algumas figuras planas, certo? Na primeira figura, que é o quadrado, temos aqui a medida do lado igual a L. E a área do quadrado, basta você multiplicar lado vezes lado, ou seja, L vezes L, que é igual a L ao quadrado. A próxima figura é o retângulo. Temos aqui o comprimento medindo A e a largura medindo B. Para você calcular a área do retângulo, basta multiplicar comprimento vezes largura, ou seja, A vezes B. Já vimos aí a área do quadrado e a área do retângulo, que é bem simples. Para calcular a área do quadrado, basta multiplicar lado vezes lado. E para calcular a área do retângulo, basta multiplicar comprimento vezes largura. Vamos agora para a área do paralelogramo. Bem, temos aqui base vezes altura, certo? E se soubermos a medida do ângulo para calcular essa área, basta fazer A vezes a medida B, que é o lado, esses dois lados que formam o ângulo, vezes o seno deste ângulo, certo? Então, se não souber a medida do ângulo, é só fazer a área vezes altura, base, que é A vezes altura, e sabendo a medida do ângulo, basta fazer A vezes B vezes o seno do ângulo. Bem, vimos aí a área do paralelogramo, tanto a fórmula para calcular sem a medida do ângulo, quanto a fórmula para a medida com o ângulo, e agora vamos ver a área de um triângulo. Bem, para calcular a área do triângulo, basta saber base e altura, e fazer a multiplicação, base vezes altura, dividido por 2. Se souber a medida do ângulo, vai ser A, que é a base, vezes o lado B, vezes o seno desse ângulo, no caso, seno de alfa, dividido por 2, para calcular a área do triângulo, tanto sem a medida do ângulo, quanto com a medida do ângulo. Com os três lados. Dados os três lados de um triângulo, definimos como semiperímetro a metade da soma dos lados, ou seja, dado um triângulo de lados A, B e C, o semiperímetro será a soma desses três lados dividido por 2, como está indicado aqui nesta fórmula. E essa fórmula aqui de Herão, ela serve para calcular a área em função da medida dos lados, certo? Então, se você tiver a medida dos lados de um triângulo, você pode sim calcular a área desse triângulo em função dessas medidas. Bem, já vimos aí a área do triângulo, tanto sabendo a base e a altura, como também sendo conhecido o ângulo, como sendo conhecida apenas a medida dos três lados, certo? Vimos aí três formas de calcular a área de um triângulo. Agora vamos para a área de um trapézio. Bem, para calcular a área do trapézio, precisamos saber a medida da base maior desse trapézio e da base menor. Faremos a soma dessas bases, multiplicamos pela altura e dividimos por 2. Assim calculamos a área do trapézio. E a área do losango, basta multiplicar diagonal maior vezes diagonal menor e dividir por 2. Então, o trapézio soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Já no losango, basta multiplicar as duas diagonais e dividir por 2. Círculo. Dado um círculo de centro O e raio R, a área dessa figura é πr ao quadrado. Vamos ver a figura? Bem, temos aqui um círculo, certo? Olha aqui, o centro O e o raio R. Para calcular a área, basta fazer π vezes a medida do raio ao quadrado. Então, calcular a área de um círculo, basta conhecer a medida do raio, certo? Você faz π vezes o raio ao quadrado e descobre a área. Setor circular. Dado um círculo de centro O e raio R, um setor circular é um subconjunto desse círculo. A área dessa figura é SC igual a R ao quadrado
sobre 2. Então, temos aqui o setor circular para calcular a área, basta fazer a medida do raio ao quadrado dividido por 2. Segmento circular. Dado um setor circular de centro O e raio R, um segmento circular é a área delimitada pelo arco e uma corda desse círculo. Veja a figura. Temos aqui a figura, certo? Então, para calcular a área desse segmento circular, vamos fazer R ao quadrado sobre 2 menos... lembra que esse R ao quadrado sobre 2 é lá do setor circular, não é isso? Então, vai acrescentar menos R ao quadrado, que é o raio ao quadrado, vezes o seno, nesse caso aqui, de alfa, dividido por 2, para calcular num segmento circular. E já na coroa circular, dados dois círculos concêntricos de centro O e raios R, esses dois raios, certo? R maior e R menor, uma coroa circular é um subconjunto desse círculo. A área dessa figura é π, que multiplica a subtração entre os dois raios, certo? O raio maior menos o raio menor. Então, temos aqui, ó, a área do setor da coroa circular é igual a π vezes esse raio maior aqui. Estão vendo que são dois círculos, como ele disse aqui, concêntricos, certo? Eles têm aqui, ó, o mesmo centro, ok? Tem um menor e um maior. Então, basta você subtrair o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado e multiplicar por π. Daí você vai descobrir a área dessa coroa circular. Bem, vimos aí a área de várias regiões planas. Agora iremos responder algumas questões para reforçar tudo que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nossos conhecimentos sobre áreas de figuras planas, respondendo às questões. A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico, quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% das dimensões lineares de uma peça. Suponha que uma peça moldada em argila possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em... Vamos lá. Inicialmente, tínhamos essa peça com as medidas de 30 centímetros e 15 centímetros. Vamos calcular essa área inicial? Eu vou chamar de área I, certo? Que é a área inicial. Como a cerâmica diz aqui que é 30 por 15, certo? Basta calcular a área, 30 vezes 15. Estamos calculando em centímetros, certo? Multiplicando 30 vezes 15, chegaremos em 450 centímetros quadrados. Essa aqui é a área inicial. Porém, depois que teve essa redução de 20%, essas dimensões aqui elas vão diminuir 20%, concorda? Então, vamos descobrir primeiro quanto é 20% de 30 e 20% de 15. 20% em valor decimal é 0,20. Multiplicando 0,20 vezes 30, você descobre quanto é 20% de 30. Multiplicando 0,20 vezes 15, você descobre quanto é 20% de 15. 0,20 vezes 30 é igual a 6. 0,20 vezes 15 é igual a 3. Ou seja, vamos aqui para a próxima área. Vou chamar de área final, após a redução, certo? Bem, essa área final, essa dimensão de 30 centímetros, ela reduziu 6 centímetros, ou seja, ficamos com 24 vezes. E essa dimensão, que era de 15 centímetros, ela reduziu
3 centímetros. Então, fica 24 vezes 12, certo? Lembrando que essas dimensões aqui é após essa redução. Multiplicando 24 vezes 12, chegamos em 288 centímetros quadrados. A questão quer saber, em relação à área original, a área dessa peça, após a redução, após o cozimento, ficou reduzida em quantos por cento? Vamos lá. A área inicial não era de 450 centímetros quadrados? Então, 450 centímetros quadrados está para 100%, concorda? Depois, essa peça foi reduzida e a área ficou 288 centímetros quadrados. Mas não sabemos quanto isso representa nesses 100%. Fazendo uma regrinha de 3 aqui simples, temos que 450x é igual a 100 vezes 288. 288 vezes 100, basta acrescentar 2 zeros aqui, né? 288 e acrescenta 2 zeros. X é igual a 28.800 dividido por 450. Realizando aqui essa divisão, chegamos em 64%. Aí você pode pensar, não, 64% é a alternativa correta, porém não é. Isso aqui é quanto representa 288. A questão quer saber quantos por cento foi reduzido, ou seja, 100% de 100%, ficamos com 64%. Então, fazendo essa subtração, encontramos 36%. Quer dizer que a peça inicial, ela foi reduzida 36%. Ou seja, a alternativa correta é a letra C, ok? Esse 64% é quanto representa 288. Eu quero descobrir quanto foi reduzido. Foi reduzido 36%. Bem, agora nessa questão temos: Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de 2 tipos de aquecedores. O modelo A, que consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre 35 metros quadrados de área, ou o modelo B, que consome 750 gramas por hora de gás propano e cobre 45 metros quadrados de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão, que deve ser climatizada, encontra-se na planta seguinte, certo? Ambientes representados por 3 retângulos e um trapézio. Bem, temos aqui o ambiente do salão de Jorge. E aqui nós temos as alternativas. Vamos analisar aqui esse ambiente. Temos a figura 1, a 2, a 3 e a 4. Foi dito aqui que o modelo A, que consome 600 gramas por hora, ele cobre 35 metros quadrados. Já o modelo B cobre 45 metros quadrados. Foi dito também que o fabricante indica o quê? Que deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a sua cobertura, certo? Então, vamos analisar primeiro a figura 1. Para calcular a área da figura 1, temos aqui um retângulo 5 por 8. 5 vezes 8 é igual a 40 metros quadrados. Então, para esse de 40 metros quadrados, não podemos utilizar o 35, porque o 40 é maior, então vamos utilizar aqui o aquecedor B. Temos aqui na figura 2, bem simples, essa medida é 14 menos 8, 6, e aqui é 5. 6 vezes 5, 30 metros quadrados, utilizamos o aquecedor A. Temos aqui na figura 3, para calcular a área, basta fazer 9 menos 5, que é 4, e aqui é 6. 6 vezes 4, 24 metros quadrados, utilizamos o aquecedor A também. E na última figura, que é um trapézio, basta você fazer a soma das bases, 4 mais 6, que é igual a 10, vezes a altura, que é 7, que dá 70, dividido por 2, é igual a 35 metros quadrados, que dá o aquecedor B. Ou seja, 2 unidades de A e 2 unidades de B, a alternativa correta é a letra C.